Equívocos sobre os sacramentos. O simbolizado é o arquétipo ou o ideal do qual o simbolizante é cópia ou sombra. Segundo Hebreus capítulo 8, versículo 2, Cristo é ministro do santuário da tenda verdadeira armada pelo Senhor e não por homem. Hebreus 8, 5, capítulo 8, versículo 5. Os sacerdotes da antiga aliança realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes de acordo com a instituição divina recebida por Moisés. Em Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 11, estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote somente uma vez por ano, e isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas falhas e pelas do povo. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentavam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Tudo eram ritos humanos referentes aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas, impostos somente até o tempo da correção. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isso é, que não pertence a essa criação. Hebreus capítulo 9, versículo 24, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Hebreus capítulo 10, versículo 1, possuindo apenas o esboço dos bens futuros e não a expressão própria das realidades, a lei é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que dela participam, já que o simbolizado é invisível, muitas vezes transcendental, registram-se equívocos na interpretação dos símbolos, o que é muito frequente no quarto evangelho, em João capítulo 2, versículos 19 e 22. Jesus falava do templo do seu corpo, enquanto os judeus pensavam no templo de pedras. Evangelho de João capítulo 3, versículos 3 a 5, Jesus falava do nascer sacramental, a ser da água e do Espírito, enquanto Nicodemos pensava no renascer corporal. Em João capítulo 4, versículos 10 a 15, Jesus falava da água que jorra para a vida eterna, falava da graça santificante, enquanto a samaritana entendia tratar-se da água do poço. João capítulo 4, versículos 31 a 34, Jesus falava do seu alimento, que era fazer a vontade do Pai, ao passo que os discípulos perguntavam uns aos outros, por acaso alguém lhe terá trazido algo para comer? João capítulo 6, versículos 32 e 35, Jesus tem em vista o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo, ao passo que os judeus entendem o pão da refeição cotidiana. Em João capítulo 6, versículos 41 e seguintes, os judeus murmuravam então contra ele, porque disseram: eu sou o pão descido do céu, e diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu. João capítulo 6, versículos 51 a 53, Jesus prometiu o pão que seria sua carne para a vida do mundo, ao passo que os judeus perguntavam: como esse homem nos pode dar sua carne para comer? João capítulo 7, versículos 33 a 36, disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou vós não podeis vir. Disseram entre si os judeus: para onde ele irá? Irá ele, que não o poderemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? O que significa esta palavra que nos disse? Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou vós não podeis vir. João capítulo 8, versículo 21 e seguintes. Jesus disse-lhes ainda: eu vou e vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis vir. Diziam então os judeus: por acaso ele irá matar-se, pois diz: para onde eu vou vós não podeis vir. João capítulo 8, versículos 31 a 33, disse Jesus: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens o demônio. Abraão morreu, os profetas também, e és porventura maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram, quem pretende ser? João capítulo 8, versículos 56 a 58, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O interessante é João capítulo 9, versículos 1 a 41, o episódio da cura do cego de nascença. Jesus lhe confere a visão corporal e aos poucos o homem curado vai descobrindo o profundo mistério do seu benfeitor. 9, versículo 11, é um homem chamado Jesus. Em 9:17 é um profeta. Em 9:33 ele vem de Deus para Teu. Em 9:38 ele é Senhor.
Kairos ou Kyrios. Em João capítulo 11, versículos 11 ao 15, Lázaro dorme, não de um sono passageiro, mas do sono da morte. Disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus, porém, falara da sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Em João capítulo 11, versículos 23 e 26, disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 12, versículos 13 ao 14, é agora o julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora, e, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de que modo deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: sabemos pela lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como diz, é preciso que o Filho do Homem seja elevado. Quem é esse Filho do Homem? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 ao 11. Chega então a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavar-me-ás os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavará os pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria, por isso disse: nem todos estáis puros. Percebes através dos textos citados que o quarto evangelho é profundamente simbolista. Jesus joga frequentemente com dois planos, o visível e o invisível. Aquela imagem deste como se fosse uma constante parábola. O mistério do divino ou do transcendental é revelado pela transparência das realidades sensíveis. O sinal é muito eloquente. Sobre este pano de fundo situam-se os sacramentos, a água, o pão, o vinho, o óleo, os gestos, as palavras. Significam algo de material que é portador de um imaterial ou transcendental. Isso aí, um pouco dos equívocos sobre os sacramentos, sinais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.